Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. Esse é um vídeo de reflexão. Reflexão sobre a coleção, sobre o colecionismo, dentro desse enredo todo que nós estamos vivendo aí. Então, antes de mais nada, antes de entrar efetivamente no assunto, preciso agradecer mais de 6.500 inscritos no nosso canal do YouTube. Isso é, mesmo nessa situação complicada de pandemia, nitidamente a gente nota menos interesse na questão das coleções, porque tem coisas muito mais importantes acontecendo. A gente ainda continua ganhando inscritos lá. Então, novamente, como sempre, agradeço a todos aqueles que estão desde o início, agradeço àqueles que entraram depois e que nos dão apoio, sempre fazem comentários, estão sempre lá no Instagram. Recentemente reativei, enfim, o Facebook desbloqueou, reativei a nossa conta do Figuraças lá no Facebook. Não são todos que estão podendo administrar a página porque ainda estão bloqueados, mas é mais um canal onde a gente vai continuar postando nossos vídeos, fotos e comentários lá. Então você que gosta do nosso canal, você que se diverte aqui e está lá no Facebook e quiser acompanhar a gente pelo Facebook, é só procurar lá Figuraças e estaremos lá também. Porém, atualmente a maior parte das notícias que a gente dá ainda está no Instagram, tá bom? Bom, voltando ao tema, fiz uma colinha, inclusive aqui ó, no caderninho que o Tadeu me deu. Esse momento de muita gente ainda em quarentena, isolado, talvez seja um bom momento de reflexão sobre o nosso hobby e talvez a gente tentar resgatar, e é o que eu faço, por que a gente está inserido nesse contexto, né? Então, eu posso estar errado, mas a impressão que eu tenho que antes dessa loucura toda, e já há algum tempo, os preços disso aqui, de tudo isso aqui que a gente coleciona, já estavam super inflacionados. E não estou falando de Iron Studios, estou falando no mundo mesmo, né? Então, estátuas, bonecos, articulados ou não, já estavam com preços, mesmo lá fora, na minha opinião, muito exagerados. Então, parte disso por quê? Essa história de colecionar, de figuras de ação, estátuas, ficou muito popular, especialmente depois agora dos filmes da Marvel, de 10 anos para cá, a coisa deu um boom enorme. Então muita gente entrou nessa esteira e aí entrou aquela história do valor agregado, né? As pessoas agregam valores porque provavelmente as licenças talvez tenham ficado um pouco mais caras, o mercado aquecido, então a impressão que eu tenho é que a coisa já vem cara há muito tempo. E parte disso, e eu sempre digo aqui, é culpa dos próprios colecionadores com essa história de valorização, obra de arte e tal. Então, isso aqui é tudo muito legal. Isso aqui é legal pra caramba. Vocês sabem, que vocês que acompanham o canal sabem o quanto eu gosto disso aqui, de divagar sobre personagens, figuras e tal. Mas esse tesão todo que a gente tem fomentou, obviamente, os preços a subirem ao longo dos anos. Então, eu venho falando isso há algum tempo, especialmente entre amigos, que os preços das coisas ficaram muito, muito caras dentro do nosso hobby. E são coisas que você percebe que não mudaram tanto. Ok, alguns preços subiram de material, mão de obra, mas as coisas mudaram muito e valorizaram demais. E, de novo, parte disso porque tem um colecionador que faz aquele negócio lá, virou uma bolsa de valores. E hoje qual que é a situação? Além dos mercados todos estarem parados, se bem que eu estava conversando um pouco com o Bassoli outro dia que a gente gravou aquele vídeo aqui, ele falou que nos Estados Unidos a coisa continua indo bem, sideshow, continua comprando e tal, mas a impressão que eu tenho é que o mercado todo está parado, a coisa está super complicada, não só aqui, a gente sente mais aqui, mas lá fora também. Talvez a gente sinta mais aqui porque não tem tanta ajuda governamental para as empresas, para as pessoas que estão paradas, então
A impressão que a gente tem pode ser uma impressão errada que a coisa está pior aqui, mas além de tudo estar parado, temos o câmbio recentemente aí batendo quase R$ 6 no turismo, no dólar turismo. Então eu fiz uma continha rapidamente aqui. Então imagine que você compre com que eu comecei um Marvel Legends. Hoje um Marvel Legends custa uma ordem de $20. Uma figura da McFarlane também $20. Então $20, se eu multiplicar isso por 6, que é quase o que o câmbio está batendo, são R$ 120. Mas não é só isso. Quando você compra um Marvel Legends lá fora, você tem que pagar o frete. Então, entre o preço da figura e o frete, estamos falando ainda de quase R$ 200. Um Marvel Legends, um McFarlane, R$ 200. Fala, puxa, R$ 200 ainda está no preço. Mas não é só isso. Quando você compra um Marvel Legends, ou seja que figura for, e você importa, a regra, e todo mundo sabe, é de tributação. Então, quando você não é tributado, quando você tem alguma manha, e tem diversas manhas para não ser tributada, você está saindo no lucro, mas a regra é tributar. Então, a gente faz, eu, Pernizila, você colecionador, comprei na BBTS e estou importando, comprando direto lá fora. Isso é 200 paus mais o imposto aqui. Se o imposto for 50%, porque incide em cima do frete, estamos falando de uma figura, um Marvel Legends ou um McFarlane, seja o que for, custando aí R$ 300. Isso é uma figurinha de 6 polegadas. Você fala, puxa, R$ 300 um Marvel Legends? Exatamente. Então imagine o cara que compra e para revender aqui, ele fala assim, puxa, eu quero ganhar 30%. Então, desses 300, estamos falando de 400 se você for comprar de alguém que importa e revende. Uma ordem de R$ 400, um Marvel Legends. Então, olha como a coisa ficou cara. Cito Iron Studios. Iron, quando você olha em sites lá fora, a ordem é de $100 a figura. Uma ordem de grandeza, $100. Significa que se eu fosse comprar lá fora, seriam R$ 600. Então isso também explica um pouco porque os preços na Iron começaram a subir aqui, porque tem uma questão de equiparar, isso e aquilo, mas olha só a situação, no mínimo R$ 600 um Iron Studios, no mínimo R$ 400 uma figura articulada de plástico Marvel Legends, ou uma figurinha da Mattel e por aí vai. Então imagine só figuras que custam $50, $200. Então a coisa ficou muito, muito cara. Então, pobre é aquele cara que é o colecionador de lote, o colecionador de lançamentos, de novidades. Porque existe esse colecionador e isso não é um pecado, mas não é o meu tipo não é o meu motivo de estar colecionando, mas o cara que depende de coisas novas, tem muita gente que desiste porque fala assim, eu encerrei a coleção, vou parar a coleção, vou vender tudo porque não consigo comprar coisas novas. Então, esse cara vai sofrer muito, muito, muito. Então, esse é o contexto que nós estamos. Além das empresas estarem paradas, e ninguém comprar, ninguém vender, o pessoal está segurando a grana, muita gente passando por uma situação super complicada, ainda tem a história do câmbio. Então, mas tudo, apesar desse lado negativo, apesar desse lado que é chato, especialmente para quem aguarda coisas novas, eu sempre falo aqui e reitero agora, é hora da gente, especialmente agora, dar um passo para trás, refletir um pouco sobre tudo, sobre a vida, inclusive sobre isso aqui, e dar um pouco mais de valor nas coisas que a gente já tem, né? Então imagine que isso aqui tem toda uma história, na tua coleção tem uma história, e cada historinha de como você conseguiu a peça, ou daquele personagem naquele contexto, deve ser valorizada, né? Eu sempre cito aqui, e o pessoal fica falando que é uma crise de meia-idade e tal, mas eu sempre cito uma situação que é a história do esqueleto. Por que eu tenho vários esqueletos? Porque eu lembro da minha avó, inclusive amanhã ela faria
88 anos. E se não fosse ela, eu cito aqui, peço licença para citar de novo, não teria nada disso aqui, porque ela comprou meu primeiro boneco, o esqueleto, o meu primeiro quadrinho de super-heróis naquelas banquinhas ordinárias que tinha lá em São Vicente, lá, que era, aquilo era, era jogo do bicho enrustido lá, mas tinha lá umas revistinhas velhas, primeira revista, segunda revistinha do Homem-Aranha que eu li, eu falei, puxa, mas e o resto da história? Me deu dinheiro e foi lá e comprou. Então, mesmo a minha história musical, então eu estar aqui hoje batendo esse papo e conhecendo vocês e tocando o canal, certamente é por parte dela. E essas histórias são essas coisas que a gente deve resgatar, especialmente nesses momentos, né? Então tem esse lado positivo, que é a gente parar um pouco e antes de comprar, especialmente agora, onde a grana é mais escassa, onde tudo que a gente tem vale menos, é pensar duas vezes e falar, escuta, vou comprar isso aqui, mas será que isso aqui realmente vale? Não digo vale o preço, mas será que eu pagar isso vai me dar uma felicidade imediata apenas ou vai me deixar feliz sempre? Então tem muita coisa que a gente compra e às vezes põe na prateleira um jogo, alguma coisa, a gente coloca lá, joga meia hora ou coloca na prateleira e depois esquece aquilo lá. Então esse eu acho que é o momento de dar prioridades nas coisas que realmente importam, não só na prateleira, mas na vida. Inclusive fazer novos projetos, novos planos para a coleção, para a vida, desistir de algumas coisas, desistir de pessoas. Tem pessoas que a gente descobre que não valem a pena, assim como tem figuras que a gente compra e depois isso aqui não valeu a pena. O que eu acho que deve acontecer daqui para frente? Além da gente ter que escolher melhor o que vai comprar, se realmente representa ou não, talvez a gente tenha que migrar um pouco para figuras menores ou coisas mais baratas. Você vê, nem Marvel Legends é barato mais nessa conta que a gente fez. Nessa continha rápida, hein? Mas essa eu acho que talvez seja uma grande oportunidade para coleções do tipo Funko, Minico, que são, se os caras souberem realmente investir ali, fomentar essa história da nostalgia, entregarem peças legaisinhas, bacanas, talvez seja a hora da gente começar a migrar um pouco para isso, pelo menos enquanto a situação está mais complicada. Outra coisa que deve acontecer, e eu já falei isso na live e tal, é que devem aparecer oportunidades de segunda mão. Muita gente torce o nariz e tem gente que ainda adorando a pílula fala assim, não, abrir só para conferência, né? Essa peça tem um detalhe. Essa é mais uma que foi criada aí na gourmetização, abrir apenas para conferência. Escuta, não interessa se o cara abriu ou não para conferência. Bom, quando ele abriu já não é mais lacrada, não é mais nova, acabou. A segunda é que não interessa se abriu ou não abriu, o que interessa é que a peça esteja em bom estado ou que valha, ou seja, o valor cobrado seja coerente com o estado da peça. Então, abriu para conferência ou não lacrada, eu sempre cito aqui, não sei nem se a analogia é correta, mas quando você casa, talvez você, tua mulher, ninguém é mais zero quilômetro, e mesmo assim às vezes você é feliz pra caramba e vem em bom estado. Então, essa história e o detalhe é o defeito. Olha, tem um defeito assim batido aqui, então é mais uma coisa que a gente ainda não superou, né, nesse negócio, mas essa é a hora talvez de procurar aquelas peças ou esperar um pouco aquelas peças que ficaram para trás e a gente não teve a oportunidade de pegar e talvez apareçam. Essa semana mesmo peguei uns NECAs que eu até queria ter, mas não apareceu uma boa oportunidade, eu estava comprando outras coisas e agora chegou a vez de comprar aquela peça. Bom estado, de segunda mão, estava exposto ou não, não interessa se é lacrado, se abriu para conferência, a peça está em bom estado e o preço é legal. E isso deve acontecer mais, devem aparecer boas oportunidades. Tem gente que fala assim, pô, Pernizila, ainda não apareceu, me mandaram print de coisas que ainda estão caras. Mas claro, essa transição ainda não aconteceu. E lembre que quando começou toda essa bagunça aqui no Brasil, foi dia 20 de março, 23 de março, alguma coisa assim. Então as pessoas ainda saíram de férias, receberam as férias, tem gente que teve 13º antecipado. Agora que a coisa começa a apertar,
e vai ter gente que vai começar a se desfazer. Infelizmente, eu mesmo não vou fazer ainda, mas cogitei me desfazer de algumas coisas também para abrir espaço ou para comprar outros. Eu vou vender isso aqui para comprar uma outra coisa que eu estava esperando há um tempão, uma outra figura. Então, as boas oportunidades devem aparecer e talvez esse preconceito de alguns, mas a peça é usada de segunda mão, não interessa. Se ela vier em bom estado, ou mesmo que ela tenha algum defeitinho, mas o preço for coerente ao estado da peça, por que não? Vai trazer a mesma alegria, talvez que uma peça nova, talvez até mais alegria, porque com valor às vezes consiga comprar depois uma outra peça no mesmo estado. Então esse é o momento, e se você vai comprar figuras ainda, escolhendo bem, partindo de todas essas situações que a gente já citou, hoje é muito melhor comprar aqui dentro do Brasil, de pessoas que já têm aqui, ou a coisa está encalhada, ou quer se desfazer, sem o risco de importação, de oscilação do dólar. Eu mesmo tinha uma série de pré-vendas lá fora e coisas que eu cancelei tudo, porque a questão não é de ter o dinheiro agora, meu medo é de lá na frente fazer falta. Então cancelei tudo e deixei só aquilo que realmente eu acho que vai me trazer felicidade por um longo período, que realmente faz diferença. Uma pena que talvez algumas pessoas fiquem até melindradas comigo, mas existe muita gente louca nesse meio, carente, né? Então, de novo, isso aqui é tudo muito, muito legal, mas existem coisas muito mais importantes, e as histórias por trás dessas coisas, na minha opinião, são muito mais legais. Eu não sei, eu gosto tanto dessa história das histórias, dos enredos, que eu em breve devo novamente, não aqui em casa, por causa dessa história da quarentena, mas trazer Éder Pegoraro e mais alguém aí pra gente conversar sobre coisas e franquias dos anos 80. Quem sabe um dia fazer uma exposição lá na Iron só com anos 80, tema anos 80, Thundercats, pode ter coisa da Iron, Mattel, sei lá o que for, He-Man, tudo. Imagina, uma hora eu vou propor para eles, ia ser muito legal, né? E, de novo, se você não está conseguindo acompanhar, comprar as figuras e tal, reitero isso, eu tenho falado bastante aqui no canal, quadrinhos, leitura sempre faz bem. Esses encadernados do Demolidor são muito, muito legais. Eu vou ser sincero, conheci o personagem porque estava sempre com Homem-Aranha e tal, mas não achava nada demais. Depois da série comecei a procurar as histórias que eu não tinha lido. Todos, mas a grande maioria das coisas que eu li, Demolidor, as histórias são muito, muito legais. Então, mais uma indicação aí. Isso aqui é o Retorno do Rei, mas tem o Diabo da Guarda, tem a Queda do Murdoch, tem diversos encadernados aí, da Panini Deluxe, e são bem legais. E depois, se você já tem, indique para um amigo, empreste para alguém ler, porque vale muito, muito a pena. Eu acho que é só isso por enquanto. Espero não ter me alongado demais, espero não ter ficado muito colecionismo da depressão, mas eu acho que esse papo é válido, né? E você, eu digo de novo, você que fala, não, as peças valorizam, tal, etc. Eu quero ver agora, você pode até vender, mas eu já disse isso, vende uma, vende outra, dá sorte, mas eu quero ver agora, se você precisar realmente da grana ou quiser vender, se você consegue vender por aquele preço valorizado, aquela coisa toda lá que você fala direto. Tive até um embate com o Marcel na live dele, obviamente com educação, gosto do Marcel, apesar de encher o saco dele, mas discordo totalmente dessas pessoas que falam assim, não, isso aqui eu compro figura como investimento. Eu quero ver agora o investimento, com todo mundo Durango, você tentar vender uma peça de 5, 10 pau que você acha que vale aquilo lá, vender por esse preço e ter gente para pagar. Você pode até vender uma, vende uma segunda. Uma coisa é o que vale, outra coisa é por quanto você vende. Vai ser um aprendizado danado esse negócio aqui. Mas eu espero que a gente continue firme e forte. Seja aqui no canal, seja na coleção, seja com a nossa família. E a gente se encontra em breve num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.